Então vamos lá para a segunda parte da aula dessa semana, tá? Na primeira parte nós terminamos a análise granulométrica e vimos a operação unitária de peneiramento, e agora a gente vai seguir para a segunda parte, que é sobre escoamento em meios porosos. Então, pessoal, o que eu preparei para essa aula? Para evitar que o vídeo fique muito longo, porque eu preciso passar uma série de conceitos para vocês hoje, eu tirei alguns slides iniciais que eu tinha planejado para essa aula e deixei no material de apoio, no material complementar, na forma de PDF, para que vocês deem uma olhada, tá? Lá tem alguns exemplos de aplicações de leitos porosos. Tudo bem? Então, a gente já vai começar aqui nessa aula com algumas definições e com alguns equacionamentos sobre esse tipo de escoamento. O que vai acontecer agora, pessoal, é que, um pouco diferente do que vocês estudaram lá em FT1, em que o fluido escoava dentro de tubulações, aqui a gente vai considerar que dentro desses tubos existem partículas. E a esse aglomerado de partículas dentro dos tubos, nós damos o nome de leito, tá? Só que essas partículas, elas são irregulares, muitas vezes a gente pode aproximá-las para uma esfera, e o espaço entre elas, quando elas se rearranjam, quando elas se arranjam e se aglomeram, são poros, são espaços vazios sem partículas. Tá? Então, é por aí que o nosso fluido vai escoar dentro de um tubo que tem partículas, tudo bem? Então, por isso, o escoamento em meios porosos, uma vez que um conjunto de partículas arranjados dentro desse leito tem poros no seu interior, tá? Tem poros no leito. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai ver algumas definições, como porosidade, velocidade superficial, velocidade intersticial, superfície específica da partícula, superfície molhada e raio hidráulico, antes da gente entrar nos equacionamentos de escoamento em meios porosos. Primeiro de todos, porosidade. Lá na aula de partículas, quando eu falei de porosidade de partículas, eu já dei uma adiantada também na questão da porosidade de leito. Aqui, para a gente, a porosidade do leito, também chamada pela letrinha grega epsilon, é uma propriedade que indica o grau de compactação das partículas no leito. Matematicamente, ela é a razão entre o volume de vazios e o volume total, tá, daquele leito. O volume de vazios, acho que vocês concordam comigo, que a gente pode calcular ou pode destrinchar como o volume total menos o volume de sólidos, tá? Isso ainda sobre o volume total. Então, eu posso equacionar a porosidade como 1 menos volume dos sólidos pelo volume total do leito, tá? A partir daqui, a gente vai chamar V maiúsculo de volume, e sempre que tiver o índice S, eu me refiro ao sólido, tá? Sólidas são as partículas que compõem o leito. Então, é importante e a gente vai usar ela muitas vezes ainda daqui para frente. Se a gente conhece a massa e o material, a gente pode determinar o volume de sólidos que está naquele leito, né? Que está naquele recheio de leito. Porque o volume de um sólido pode ser calculado em função de valores conhecidos da sua massa e da sua densidade. Concordam? Densidade é massa sobre volume, volume é massa sobre densidade. O volume total pode ser obtido pelo volume do recipiente, que normalmente é cilíndrico, né? Normalmente é um tubo, é uma coluna que contém as partículas, através da altura que as mesmas ocupam. Assim, ó, num esquema tubular, um tubo, um tanque, uma coluna, normalmente ele é cilíndrico, tá? E a gente pode, conhecendo as características, como, por exemplo, densidade do sólido, massa do sólido e volume que esse sólido ocupa, a gente pode saber também informações sobre a altura desse leito
dentro do meu tanque, dentro do meu tubo, da minha coluna, tá? De acordo lá com a equação 1 da esfericidade, vocês podem observar, assim como no caso de esfericidade de partícula, que esse valor é um adimensional, pode variar entre 0 e 1, tudo bem? Outra característica, outra informação, outro conceito que a gente precisa aprender hoje é sobre velocidade, tá? Nos equacionamentos de escoamento em meio porosos, é comum a gente chamar a velocidade pela letrinha Q, tá? Então, Q para a gente vai ser a tal da velocidade superficial. É simplesmente a razão entre a vazão do fluido que está passando por esse meio poroso e a área normal ao escoamento. Essa área aqui, ó, a área da seção transversal ao escoamento. Então, vem um escoamento, uma vazão de um fluido passando por um tubo cheio de partículas e a velocidade superficial é calculada como a razão da vazão pela área. Qual área? A área do escoamento, a área que está relacionada ao diâmetro desse tubo, por exemplo, tá? Mas além da velocidade superficial, a gente precisa falar também da velocidade intersticial ou velocidade real, que é uma velocidade que a gente calcula levando em conta o fato de que esse tubo está cheio de partículas e que o fluido efetivamente está escoando pelos espaços entre as partículas, tá? Porque elas estão fixas lá dentro. Não é um caso de escoamento em que a vazão arrasta o sólido junto com ela, tá? Os sólidos estão fixos e aí a vazão, o fluido vai passar pelo espaço entre as partículas. Então, nesse caso, a velocidade real ou intersticial, que a gente vai chamar da letra U minúscula, é dada pela razão entre a velocidade superficial e a porosidade, uma vez que o fluido irá escoar pelos espaços vazios do leito, tá? Então, essa velocidade agora chamada de U, na verdade é a vazão pela área de vazios, pela área da seção transversal de escoamento, porém só considerando os espaços vazios, tá? Então, a gente pode rearranjar essa definição, essa equação, né? Agora, substituindo aqui, usando a informação que a gente tinha da própria velocidade real, não, da própria velocidade superficial, tá? Então, a gente pode rearranjar. Se eu multiplicar em cima e embaixo da equação pelo L, que é a altura do leito, eu posso substituir todas essas informações de área por informação de volume, tá? Porque o tubo é cilíndrico, então a área vezes o comprimento, a altura é o volume. E aí eu posso chegar na equação 4, em que eu relaciono a velocidade intersticial à velocidade superficial pela porosidade, bem? Uma vez que a porosidade é a razão entre o volume de vazios pelo volume total. Outra característica, outra definição que a gente precisa para hoje é sobre a superfície específica da partícula, ou AP. Eu preciso dessas equações agora, porque até o slide anterior a gente estava falando de escoamento no leito. Agora eu vou voltar um pouquinho a falar das partículas, depois a gente voltar a colocar essas informações num leito de partículas. A superfície específica da partícula que compõe o leito, ela é dada pela razão entre a área e o volume dessa partícula. Para partículas esféricas, a área é 4πr ao quadrado e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Se a gente fizer as substituições da definição de área e de volume, a gente pode chegar nessa equaçãozinha aqui, em que a superfície específica da partícula, A minúsculo, superfície específica da partícula, depende do diâmetro da partícula, tá? É 6 pelo diâmetro da partícula, dp. Temos também a superfície molhada. Superfície molhada a gente pode chamar só de A. Então, a superfície molhada pode ser dada como a área específica de cada partícula vezes
o espaço que as partículas ocupam, tá? Porque a porosidade está relacionada com o volume de vazios. 1 menos a porosidade é o volume dos sólidos. E aí, fazendo a substituição da definição anterior, a gente chega nessa segunda equação aqui, tá? Em que eu posso também calcular a superfície molhada desse leito em função da fração de volume das partículas no leito. Por último, para acabar essa sequência de definições, eu quero falar com vocês do raio hidráulico. Acho que vocês já falaram, já equacionaram um pouco sobre isso lá em FT1, tá? Mas por definição, o raio hidráulico é a área da seção transversal disponível para o escoamento dividida pela superfície total molhada dos sólidos, né? Então, se eu pegar a área da seção transversal disponível para o escoamento, que é a área total descontada a área das partículas, e multiplicar pela altura do leito, eu posso chegar que essa parte aqui, multiplicada pela altura do leito, também é o volume de vazios. Se eu fizer o mesmo com o denominador dessa razão, que a superfície total molhada dos sólidos é a área molhada de uma partícula vezes a superfície total e também multiplicar pela altura do leito, eu tenho essa equação em função também de volume, tá? Multipliquei em cima e embaixo pela altura do leito para ficar com a equação em função do volume, poder fazer as substituições que me interessam, né, que nos interessam aqui para a gente poder equacionar isso, e chegar numa equação de raio hidráulico em função da porosidade, né? Que nós estamos trabalhando com porosidade e porosidade de leito. Dessa maneira, eu tenho a equação do raio hidráulico como função da porosidade desse leito e também do diâmetro da partícula, tá? Tudo isso, todas essas definições, para a gente chegar num ponto muito importante de escoamento em meios porosos, né? Vocês lembram lá do escoamento de tubos? A gente já falou desse número aí, dessa equação famosa em agitação e mistura, e agora voltamos a falar do famoso nosso amigo Reynolds, mas agora em leito empacotado, tá? Vocês sabem, se lembram, que o Reynolds de escoamento em tubos é dado pela seguinte equação, ρVd sobre μ, certo? Agora a gente vai adaptar e fazer um Reynolds considerando as partículas existentes dentro dos tubos, tá? Para escoamento. Então, esse V é, na verdade, a velocidade intersticial. É a velocidade com que o fluido está escoando nos espaços vazios, tá? Que nós vimos que é a velocidade superficial pela porosidade. Esse D tem a ver com o D é o diâmetro da tubulação, mas também é 4 vezes o raio hidráulico, tá? Para a gente poder inserir porosidade na nossa equação, tá? E considerar as partículas que estão lá dentro. Então, agora, eu tenho um chamado Reynolds estrela, um Reynolds asterisco, aí, um primo do Reynolds de tubo, que leva em consideração não mais o diâmetro da tubulação, e sim o diâmetro da partícula, porque eu substituí o D aqui pela equação do raio hidráulico, e que leva em consideração também a porosidade do leito, ou seja, o fato do meu fluido estar escoando nos espaços vazios, tá? Então, o que eu fiz aqui desse termo para essa equação foi substituir a equação da velocidade pela velocidade intersticial e o diâmetro da tubulação, considerando o raio hidráulico em função da porosidade também, tá? Arranjando novamente essa equação, deixando de um lado o que é número, deixando do outro lado o que são informações da partícula e do meio, a gente tem essa equação de Reynolds estrela, tá? Que é a minha equação de Reynolds para quando agora eu tenho partículas dentro do tubo. E nesse caso, se o valor de Reynolds, que é um número adimensional, for menor que 10, eu sei que o escoamento é laminar, e maior que 100, o escoamento é turbulento. Entre esses valores, 10 e 100 de escoamento, a gente está num escoamento de transição, tá? Então, vejam, agora o nosso Reynolds depende
sim, da velocidade, mais de escoamento dentro do tubo, da densidade, da viscosidade, da densidade e da viscosidade do fluido e do diâmetro da partícula que compõe o leito, tá? Eu falei no começo para vocês que sempre que tiver o índice S ou P, eu vou estar me referindo ao sólido e à partícula, tá? E quando não tiver, prestem atenção, eu estou me referindo ao fluido, tá? Lembram? O Reynolds é escoamento de fluido em tubo, Rho, V, D sobre Mi, onde Rho e Mi são propriedades do fluido, tá? E aqui ainda aparecem Rho e Mi, propriedades do fluido. Eventualmente, a gente vai precisar conhecer a densidade do sólido também, para calcular volume, porosidade e estimar outras coisas. Mas cuidado para não confundir quando a gente está falando de sólido e quando a gente está falando de fluido, para não inserir o valor errado na equação. Segunda parte, então, dessa aula, eu quero apresentar para vocês tipos de escoamento, equacionamentos de escoamentos em meios porosos, tá? Existem vários deles, várias propostas de equação, vários pesquisadores diferentes, mas eu vou me manter, assim como nos livros de operações unitárias, nas básicas e nas primeiras que foram estudadas, que foram as equações de Darcy, ou Darcy, não sei qual é a pronúncia correta, acho que Darcy, e a equação de Ergun também, que foram dois pesquisadores que estudaram escoamentos em meios porosos. Darcy, lá em 1856, fez o seguinte experimento. Ele preencheu um tubo com partículas de diferentes propriedades, fez vários experimentos com vários tipos de partícula, tanto partículas diferentes, tanto sólidos diferentes, quanto tamanhos de partículas diferentes também. Tá? Colocou dois pontos, duas tomadas aí de medidas de pressão, para saber qual era a pressão do fluido escoando logo no início daquele tubo e mais no final do tubo também. Tá? E fez diversas medições da variação da pressão em função da velocidade, de como se comportava a variação da pressão nesse tubo conforme ele ia alterando a velocidade de escoamento do fluido no tubo. Tá? E ele estudou o escoamento lento com baixas velocidades superficiais. Tá? Então, as equações e as propostas e a proposta de Darcy valem para escoamento de baixas velocidades superficiais. Então, ele tinha um tubo com uma área de seção transversal desse tubo, partículas colocadas lá dentro e uma vazão com a velocidade variável, né? Tá? Para cada experimento. E o que ele percebeu? Fazendo vários experimentos, ele verificou que esse gradiente de pressão, esse ΔP, ou essa variação de pressão, é proporcional à velocidade superficial em baixas vazões. E a constante de proporcionalidade assumia diferentes valores para fluidos em diferentes tipos de recheio, tanto tamanho quanto forma. Tá? Então, ele percebeu que a variação de pressão era proporcional à velocidade superficial do escoamento numa determinada razão. E essa equação é chamada de equação de Darcy ou lei de Darcy. Tá? Essa equação está aqui de novo no próximo slide. E aí eu represento também para vocês perceberem o gráfico da variação desse gradiente de pressão em função do comprimento do leito, tá? Como que isso se comporta em função da velocidade? É linear, é proporcional, é diretamente proporcional a um valor fixo, a essa tangente de θ aqui, que ele percebeu depender da viscosidade do fluido
e também de uma característica que é do leito, a sua permeabilidade. Tá? Depende do tipo de partícula e também da forma da partícula. E ele chamou isso de permeabilidade do leito. Tá? Então, é uma equação de uma reta, se eu coloco o gradiente de pressão como função da velocidade do escoamento. Então, essa permeabilidade do meio poroso, aqui o nosso K, é uma propriedade do meio que indica a facilidade com que o fluido atravessa o meio poroso. Quanto maior o valor de K, menor será a resistência oferecida ao escoamento e, portanto, menor será a perda de carga. Tudo bem? O K tem a ver com a facilidade. Quanto maior o K, menor a resistência e, consequentemente, menor a perda de carga. Né? Quanto maior aqui o valor do denominador, menor é o resultado dessa conta, menor é a diferença de pressão, é a resistência ao escoamento. Então, o K tem a ver com a facilidade. E nos é conveniente que essa permeabilidade seja expressa também em função da porosidade, tá? Tudo foi interessante colocar em função da porosidade, porque nós estamos estudando escoamento em meios porosos. Para altas vazões, ocorre um desvio da linearidade em relação à lei de Darcy. E nestes casos, K não pode ser obtido pela tangente de θ. Nesse caso, ocorre um desvio da linearidade quando começamos a ter altas vazões. A primeira região aqui linear para baixas vazões é chamada, então, de região darciana e o restante do escoamento é a região não darciana, tá? Além de Darcy, o último pesquisador que eu quero apresentar para vocês é o Ergun, que trabalhou lá em 1952 e estudou o comportamento do escoamento na região não darciana, ou seja, para vazões mais elevadas, tá? Já estava bem fundamentado, o conceito bem aceito, que o escoamento respeitava a lei de Darcy para baixas velocidades, então o Ergun estudou para altas velocidades. Não darciana, que foi o que ele estudou. E aí, o que ele propôs? Ele propôs, então, que ao invés da equação ser uma reta, seria uma equação diferente, como, por exemplo, um polinômio de segundo grau, tá? Seria uma equação com outra cara, em que eu teria, sim, o gradiente de pressão em função da velocidade do escoamento, porém em dois termos, a velocidade em primeiro grau e a velocidade em segundo grau. Tá? E esse valor aqui, B, dependeria do diâmetro da partícula, da densidade da partícula e da porosidade do leito. Além disso, ele propôs também um fator de atrito e um número de reinos modificado para escoamento em meios porosos. Tá? Ele fez uma analogia do escoamento em tubos sem partículas e com partículas e propôs o seguinte: propôs um F estrela, aí um F asterisco, um fator de atrito, com essa cara, que dependeria da perda de carga, do diâmetro da partícula e da porosidade, e propôs um Reynolds estrela também, muito parecido com o Reynolds de tubo, ρ, V, D sobre μ, olha lá, ρ, velocidade, D, só que dessa vez não o diâmetro do tubo, e sim o diâmetro da partícula, levando em conta a porosidade, tá? Levando em conta o escoamento em meios porosos, tá? Nas duas propostas, tanto do fator de atrito modificado, Reynolds modificado, aparece em dp, que é um valor único de diâmetro da partícula, das partículas, mas se o meu leito não for totalmente homogêneo, eu posso corrigir esse valor pelo diâmetro médio e esfericidade.
No começo da aula, a gente viu essa equação aqui de Reynolds, do Reynolds modificado, né, que levava em conta o Ra hidráulico. Aqui o Ergun não propôs dessa maneira, mas vejo que é bem parecida a proposta dele. Então, utilizando dados experimentais, também colocando diversos tipos de recheio dentro de tubo, e medindo as pressões em 2 pontos diferentes, né, Ergun propôs a seguinte correlação. Então, ele fez vários ensaios e propôs uma relação em que o fator de atrito e o número de Reynolds desses escoamentos sempre se relacionam dessa maneira: 150 sobre o Reynolds modificado mais 1,75. Tá? 150 e 1,75 são aí valores empíricos que vêm dos experimentos do Ergun. Tá? O que eu fiz aqui dessa equação 11 para a linha de baixo foi substituir a definição dele de fator de atrito e a definição de número de Reynolds também, tá? Para a equação usando os fatores empíricos aí, 150 e 1,75. Substituí o F e o Reynolds e rearranjei, né, os livros de operações unitárias rearranjam, apresentam essa equação agora rearranjada, tá? Em que a variação da pressão em função do comprimento também é função da velocidade, tá? Do jeito que o Ergun tinha proposto lá no começo. Um fator A vezes a velocidade elevado a 1 e um fator B vezes a velocidade elevada ao quadrado. Tá? Então, a gente rearranja para ficar com a cara proposta por Ergun. Essas correlações apresentam bons resultados quando a permeabilidade do leito é maior que 10 a menos 5 centímetros ao quadrado. Tá? Observem aqui, a unidade da permeabilidade do leito é a unidade de área. Bom, se igualarmos o primeiro termo da equação de Ergun à lei de Darcy, porque o primeiro termo da equação de Ergun era a variação da pressão era igual a AQ mais BQ quadrado, né? AQ é a primeira parte da equação, pode ser a equação de Darcy, é a cara da equação de Darcy. Então, se a gente igualar e substituir, a gente tem o valor do K de Ergun, tá? Então, temos a permeabilidade para baixas vazões, que pode ser calculada pela equação de Darcy. Temos uma possibilidade pela equação de Karman-Kozeny. E outra possibilidade é calcular a permeabilidade daquele leito em função das equações propostas por Ergun, tá? Que fica com essa cara equação. Também dependente da porosidade, do diâmetro da partícula e de fatores aí empíricos dos ensaios dos estudos de Ergun. Então, assim, eu finalizo esse assunto por enquanto, tá? Espero não ter me estendido muito, mas a gente continua na próxima semana para inserir as próximas operações unitárias, tá? A próxima vai ser fluidização. Obrigada mais uma vez e até breve.